Olá, boa noite, viva a todos. Começamos então a nossa live. Começamos aqui um minutinho mais cedo, estamos aqui a aguardar que entrem os nossos espectadores na live. A nossa live tem aqui hoje um tema muito quente. Primeiro deixem-me apresentar, eu sou a Mónica Valentoc, pertenço à administração da Sétimo Ambiente, que é uma imobiliária com projeto muito distinto das demais. Nós fazemos tudo o que as imobiliárias fazem, mas vamos um pouco mais além. Nós ajudamos o cliente a vender o seu imóvel, procurar o seu terreno, procurar a parceria certa para a construção e trabalhamos, relembro, com todo o tipo de construção que existe no mercado e estamos sempre à procura de novas parcerias. Havemos ter aqui uma live a falar aqui um bocadinho mais sobre estes vários parceiros. Hoje temos muita gente a entrar, felizmente. Viva a todos, boa noite. Hoje temos aqui um tema que eu acho que pode ajudar muita gente, dado aquilo que tem acontecido e que nos têm procurado com variedíssimas dúvidas. Nós procuramos terrenos para os nossos clientes. E quais são as principais dúvidas dos nossos clientes em relação ao terreno? Comprar um terreno hoje em dia é um verdadeiro desafio. Primeiro porque não existem tantos assim no mercado quanto isso, e infelizmente cada vez mais é difícil chegar aos terrenos. Depois, porque existe muita confusão à volta das terminologias. Olá, viva! Muita confusão à volta das terminologias que existem para os vários terrenos, desde rústica, rem, urbanos, etc. Portanto, vamos falar sobre aqueles que efetivamente vos convém. E depois, porque para além disso, não é? E que já não é pouco, para além disso existem uma série de requisitos a ter para comprar um terreno. E acho que nenhuma pessoa que esteja verdadeiramente interessada em construir quer um terreno que depois, afinal das contas, a Câmara diz não é possível construir e, portanto, o terreno automaticamente desvaloriza e perde-se o investimento e os terrenos estão a subir cada vez mais de preço. Portanto, é com base nisso que hoje estou aqui para não só esclarecer as vossas perguntas, mas também vos colocar a pensar sobre qual é o terreno certo para vocês e quais são os critérios que têm que ter em mente. Depois, no final disto tudo, perceber porque é tão importante alguém que está vocacionado para construção, como é o nosso caso, não é? Que trabalhamos com construção, portanto conhecemos efetivamente a mais-valia de ter o terreno X ou o terreno Y. Cada vez mais faz sentido ter alguém que está ligado à construção a mediar o terreno e, portanto, explicar-vos quais são todos os fatores. Portanto, não temos segredos, só tomamos atenção a todos estes fatores. Portanto, qualquer um de vocês consegue fazê-lo se especializar nisto. E o problema aqui é a especialização na procura do terreno. Portanto, vamos lá. Vamos falar então de vários fatores. Interrompam-me quando quiserem para colocar as vossas questões. Quais são os fatores a ter em consideração? E eu tomei notas, porque são muitos, estão a ver? Eu tomei notas porque era para não me esquecer de nenhum e ter a certeza que vos passava toda a informação certinha. E, portanto, quais são os fatores que são primordiais quando nós procuramos um terreno? Primeiro que tudo, e antes de passar para os fatores, queria-vos dizer que hoje resolvi fazer a live na minha casa por uma questão de comodismo. Portanto, bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao meu lar. Está bem? Então vamos lá. Quais são os fatores a ter em consideração para procurar um terreno? Primeiro que tudo, eu acho que toda a gente sabe que é a localização do terreno. Quando falamos em localização do terreno, não falamos apenas na localização que o cliente mais privilegia, porque está mais perto do trabalho, ou tem bons acessos ao trabalho,
ou está perto da família, estamos a falar da sua localização no seu todo. Portanto, quando nós procuramos um terreno, temos que ter sempre a atenção que é para construir a casa dos nossos sonhos, é verdade, mas é um investimento que nós vamos fazer, é um investimento imobiliário que está a ser feito. Portanto, a localização é muito importante para esse investimento imobiliário. Sabemos que aquela casa vai ficar mais valorizada a partir do momento em que o enquadramento visual seja o que nós procurávamos, se fôssemos procurar uma casa inicialmente para nós, não é? Já feita. Portanto, se o enquadramento visual é o certo, primeiro, se tem serviços à porta, se tem transportes, portanto, tudo isto na localização é muito importante. Para além do fator de bons acessos, como é óbvio, não só a serviços, mas também às vias principais que levam aos trabalhos, que levam à família, etc. Portanto, um ponto, localização. Segundo ponto, infraestruturas, ou seja, o que é que eu falo quando estou a falar de infraestruturas, estou a falar de quê? Ou se o saneamento está à porta, ou seja, esgotos, água, luz, portanto, se vocês vão ter esses serviços à porta. Existem alguns que são essenciais, os esgotos podem ser, dizem-me vocês, perfeitamente colocado numa fossa assética e está resolvido, ok, mas é mais um investimento caso o tenham que fazer e há que o ter em mente, mas importante, luz e água, está bem? Porque são essenciais não só à valorização do imóvel, mas também ao nosso dia-a-dia e ao conforto do nosso dia-a-dia. Depois, as características do terreno. Quando eu falo de características do terreno, estou a falar no seu todo. Portanto, estou a falar na topografia do terreno. Portanto, se for um terreno com muita incidência, já sabemos que é possível construir, claro que sim, mas essa incidência vai ser paga por vocês na construção. Faz construções interessantíssimas, projetos muito fora da caixa, mas mesmo assim, será que compensa ou será que vocês têm o orçamento depois para fazer esse projeto com esse terreno insinuoso? Portanto, há que o ter em consideração. Olá Vera, a Vera já está aqui à escuta para ver se eu digo tudo certinho. Prometo, Vera, que vou tentar dizer tudo certinho sem me engasgar uma única vez, está bem? No que diz respeito aqui às condições do solo, portanto, ainda dentro das características do terreno, às vezes é muito... Olá Paulo, tenho os meus consultores em peso para aprender, espero eu, todas as características do terreno, apesar disto ser o nosso dia-a-dia, eles estão aqui muito atentos, que é para ver se eu não me escapa nenhum. Acho muito bem, se me escaparem, vocês chamem-me a atenção. Já vi para aí também a Susana, portanto está tudo aqui muito atento. No que diz respeito às condições do solo, as condições do solo há coisas que são um pouco imprevisíveis, não é? Digo imprevisíveis porque se vocês não tiverem vizinhos à volta, quando estão à procura do terreno, vocês não conseguem perceber, por exemplo, se o terreno tem uma das grandes dificuldades hoje em dia que encarece bastante quando estamos a falar das fundações, que é achar rocha. Portanto, se o terreno for rochoso, a construção vai aumentar o valor, porque vai ter que partir pedra e ao partir pedra, necessariamente vocês vão pagar mais mão de obra e mais horas de máquina. Qual é o truque aqui? É a ter isto em mente, ou se arrisca, efetivamente, na compra do terreno, porque é um bom negócio, ou então toca-se no vizinho do lado, apresenta-se e pergunta-se: quando construiu a sua casa, apanhou rocha no seu terreno? Houve aqui algum lençol de água que pudesse perturbar a sua construção? Portanto, existe sempre forma, olá, boa noite, memes, existe sempre forma de saber algumas informações, apesar de que estamos a falar de terrenos que, claro, tenha vizinhos à volta, porque o estudo de solo feito por um técnico é realmente dispendioso e vocês estão a fazer esse estudo antes mesmo de adquirir o terreno, portanto o terreno não é vosso e vocês estão a executar esse estudo. E depois, ainda em características do terreno, o formato do mesmo. E porquê o formato do mesmo? Se o terreno for muito sobrecomprido, portanto, tem que ter a noção de que a característica da casa
vai ter que obedecer às características do terreno. Portanto, se vocês querem uma casa mais cúbica, não vai caber neste terreno tão afunilado. Até porque, de acordo com os planos pormenor, vai variar, mas à partida e de uma forma genérica, para moradia isolada, vocês vão ter que deixar 3 metros de um lado direito, 3 metros do lado esquerdo, 3 metros para a frente e 5 a 6 metros para trás. Portanto, tendo isto em mente, que é o genérico do Regeu Josué, tendo isto em mente, portanto, vão ter que considerar isto quando estão à procura de terrenos, porque cada vez mais os terrenos diminuem em tamanho e às vezes têm aqui algumas características topográficas, não é? que fazem com que condicione aqui a construção. No que diz respeito, também há outro fator a ter em mente, é a viabilidade de construção. E quando falamos de viabilidade de construção, falamos de uma análise documental no que diz respeito ao PDM da zona, para ver, o PDM é o Plano Diretor Municipal, para ver se existe aqui alguma regra de construção que vos esteja a ser imposta para aquele loteamento, para aquele terreno, como quiserem, verificar se existe um plano pormenor. O que é um plano pormenor? Imaginem um loteamento que todas as casas têm que ter a mesma fachada, portanto, isto acontece muito, por exemplo, com casas em banda, em que a fachada tem que ser toda a mesma, uma moradia de 2 pisos, por exemplo, com telha lusa. Obrigatoriamente vocês vão ter que obedecer a este plano pormenor. Se for uma geminada, vão ter que encostar. Portanto, este tipo de pormenores há que ter atenção. Ele não inibe a construção, mas ele vai condicioná-la. E será que vocês querem ou não este condicionamento? Vocês estão ou não interessados em ter que construir desta maneira? E se assim o é, então, ok, vocês sabiam, estão informados e, portanto, aceitaram as regras do jogo, como eu costumo dizer. Agora, se vocês não têm interesse numa construção desta natureza, então há que ter isto em conta quando estão a escolher o terreno. Verificar, por exemplo, se o terreno já tem ou já teve projeto, ou se está inserido num loteamento e qual é as regras deste loteamento, está bem? Isto também é importante, mais interessante até do que importante, porque isto vai facilitar e muito no desenho que vão fazer, na planta que vão fazer para a sua casa, está bem? Agora, a documentação tem que ser verificada e tem que ser verificada com algum cuidado, e isto é outro dos fatores na escolha do terreno. E verificada com algum cuidado, estou a falar de quê? Devem sempre pedir caderneta predial. Nessa caderneta predial vocês podem ver a descrição do terreno, as medidas, as áreas de construção, está lá tudo, e que tipo de terreno é que se trata. Se é um terreno urbano, se é um terreno rústico, portanto, na caderneta predial está isso designado. Na certidão permanente, ela também é importante ser verificada. Pode-se confirmar a titularidade, pode-se confirmar também as moradas, atenção a isto, verificar sempre na documentação as moradas para validar que efetivamente estão a ver a documentação do terreno que pretendem adquirir. Se verificar então na certidão permanente a titularidade, se tem ónus e encargos e outrens. No que diz respeito a outros fatores a ter em consideração, não somente estes que se encaixam dentro destas boxes que vos falei, mas outros fatores como os custos das licenças à construção e da licença de habitação há que ser considerado, porque isto muda de câmara para câmara. E quando nós vamos construir, é sempre o proprietário, portanto o cliente, que vai pagar as taxas, nunca está ao encargo do construtor. Ou pelo menos que eu conheça, não existe um construtor que pague ele as taxas, são pagas logicamente pelo proprietário do terreno e pelo proprietário da construção. Estas taxas, a taxa de construção e a taxa de utilização ou de habitação,
que agora tem um nome diferente desde que saiu o Simplex, mas não deixa de ter uma taxa. Estes valores são importantes e mudam muito de câmara para câmara, portanto, mesmo uma câmara vizinha muda drasticamente de valor e, portanto, como é um encargo, vocês têm que estar preparados para o mesmo, até porque se contarem com financiamento, o banco não cobre o valor de taxas e ramais. Outra questão que deve ser considerado sempre que vão fazer uma habitação, e eu não me canso de dizer isto, até porque é um dos fatores que tenho em conta quando traço parcerias com construtores, é a sustentabilidade da construção e ligada a fatores ambientais. Isto é importante, acho eu, para todos nós, hoje em dia, para ter a certeza que podemos contribuir para o futuro melhor das próximas gerações. No que diz respeito depois à construção em si, já não é tanto a nível de terreno, mas está diretamente ligado. É importante fazer um planeamento eficaz para a construção, é aí que o consultor pode fazer toda a diferença, porque este planeamento, este cronograma de obra é traçado com o parceiro que faz aqui a construção, portanto o construtor, e portanto este cronograma de obra vai diminuir muito custos e alguns dissabores no que diz respeito às ansiedades que são geradas sempre que se faz uma construção. Não há um cliente que saia impune a este processo de ansiedades que é construir. Então, de forma resumida, para ver se toda a gente apanhou os fatores todos a ter em consideração quando procuram um terreno. Então pergunto eu ao Caixão, localização, e já falámos sobre ela, podemos desenvolver mais à frente, infraestruturas, características do terreno, como por exemplo a topografia, as dimensões, o desenho do terreno, está bem? Viabilidade de construção, ou seja, a consulta do PDM, verificar se existe plano pormenor para o terreno em causa e verificar se o terreno já teve projeto, se está com alvará de loteamento, etc. Depois, verificar, e bem, a documentação é fundamental. Atenção que há alguns proprietários do terreno que se escusam a passar a documentação para análise. Expliquem a esses proprietários que às vezes, e eu percebo, existe meio mundo a tentar enganar outro meio e, portanto, às vezes os proprietários ficam um bocadinho inibidos quando é para passar a documentação. Expliquem que se não puderem analisar a documentação, também não podem garantir que efetivamente aquele terreno seja viável para a vossa construção. Se explicarem bem, o proprietário do terreno ou o agente imobiliário que está a vender o terreno vai aceder ao vosso pedido e terá que aceder ao vosso pedido. Sem isso, vocês não têm nenhuma garantia que efetivamente a informação que vos está a ser passada é realmente a correta. Está bem? Podem sempre ir à Câmara, sempre que tiverem uma dúvida sobre o terreno e não vos for passada a documentação, podem ir à Câmara e retirar dúvidas. Mas atenção que ir à Câmara e retirar dúvidas, estamos a falar de despender tempo para um terreno que pode ser facilmente vendido. Portanto, eu conto com a vossa persuasão. Se vocês contarem connosco, acreditem, os nossos consultores são bem persuasivos quando pedem a documentação, exatamente porque nós certificamos sempre, antes do nosso cliente perder tempo a visitar o terreno, que efetivamente aquele terreno corresponde àquilo que o cliente pretende. E, por fim, dentro dos outros fatores que vos falei agora mais para o fim, estamos a falar dos custos das licenças, custos de ramais, portanto ter isso em mente para ficar com o valor à parte e não serem surpreendidos depois no final e haver aqui algum se, não é? Não queremos se, principalmente no que diz respeito a dinheiro e orçamentos. Considerar o impacto ambiental da construção, quando estão a ver a construção que vão eleger para o vosso terreno, e fazer aqui um cronograma eficaz da construção. Portanto,
Falei aqui resumidamente de todos os critérios a ter em consideração quando estão à procura de terreno. Quando estão à procura de terreno, estes são os fatores principais que devem de ter em consideração. E gostaria de saber do vosso lado se existe aí alguma dúvida para me colocar sobre terrenos, afins, construção. Agora é o vosso momento. Dúvidas. Os meus consultores que estão aqui todos atentos podem também lançar algumas dúvidas de clientes que vos tenham colocado e que vocês considerem pertinente trazer para esta live de forma a dar aqui alguns inputs exteriores. Não há dúvidas? Ou das duas, uma. Ou eu sou extremamente clara, ou então está toda a gente tímida. Hoje tenho só tímidos. Não tive ainda uma única dúvida. Tive só aqui uns olás tímidos dos participantes que foram aderindo, mas não tive uma única dúvida. Cadê as dúvidas? Tânia, tem dúvidas? Agora entrou assim fresquinha, ainda não sabe de absolutamente nada sobre construção, nem sobre terrenos. Aliás, a nossa live hoje é sobre terrenos e afins. Portanto, há dúvidas desse lado? Tânia, Vicente, Ana, ninguém tem dúvidas. Está toda a gente sem dúvidas. Toda a gente perfeitamente elucidada em relação a terrenos. Há dúvida? Big Boss, tem dúvidas? Não há dúvidas. Consegui esclarecer toda a gente. Ou então estava toda a gente já esclarecida antes de eu começar esta live, porque não me aparece aqui ninguém com dúvidas. Mais alguma dúvida? Uma dúvida da Susana. Obrigada, Susana. Susana é uma das nossas consultoras e, portanto, está a colocar-nos uma dúvida que lhe foi colocada por um cliente e isso vai ajudar. Então, Susana, o terreno considerado urbanizável garante que será possível construir? Ótima dúvida, Susana. Não. E é mesmo não redondo. Isto porquê? O terreno, quando diz urbanizável, significa que ele está num processo de transição para um terreno urbano. Portanto, ainda não é. Existem terrenos urbanizáveis que a Câmara já emite licença de construção. E se assim o é, então podemos avançar com a construção, fica retida a licença de utilização no final, até que o loteamento seja totalmente convertido. Portanto, estamos a falar de zonas de reconversão, em que vai ter um loteamento associado e um alvará de loteamento para aquela zona. Nesse caso, já se pode. Como é que podemos saber se ele é urbanizável e já tem licença de construção? Já pode passar a licença de construção. É contactar a Associação de Moradores e, junto à Associação de Moradores, saber exatamente qual é o ponto em que está o terreno. Quando estamos a falar de um terreno para adquirir, este é o maior erro que é cometido pelos clientes. Primeiro, quais são os dois erros primordiais? É urbanizável, portanto, depreendem que já é urbano e podem construir, e como vos expliquei, não é assim. Portanto, pode haver casos em que a Câmara já passa a licença de construção e outros casos em que ainda não é possível, em que a Câmara não está a aprovar projetos e, portanto, logo não pode ser construído. E o segundo, e é cometido muitas vezes por má informação, até de alguns agentes imobiliários que, por desconhecimento, acabam por induzir um pouco a erro os clientes, que é, saiu uma nova lei, que é a Lei do Ordenamento do Território, em que muitas vezes o cliente acha que pode construir em qualquer terreno, rústico, urbanizáveis, etc. Não é verdade. Essa lei, que vocês podem ir ver um pouco melhor, que tem muitas palavras técnicas pelo meio, muitas palavras de legislação pelo meio, muitos pormenores, no final resume-se tudo a Câmara decide. Então, se a Câmara decide, a Câmara também pode decidir que não permite a construção neste terreno.
Portanto, qual é o único documento válido que vos permite garantir que um terreno que é rústico, por exemplo, pode ser construído? É um PIP, um pedido de informação prévia para aquele terreno em específico, portanto não é para uma série de terrenos, é para aquele terreno em específico pedido na Câmara desse terreno, a dizer que se tenciona construir X metros quadrados naquele terreno, se é ou não possível esta construção. E aí a Câmara vai deliberar sobre o tema. Aconselho-vos, quando fizerem estes pedidos de informação prévia, terem já em mente o que é que vocês querem efetivamente construir, ou seja, a massa de construção que vocês querem construir, e se é uma moradia térrea ou uma moradia de 2 pisos, está bem? Se o PIP for aprovado, ou seja, se a Câmara se pronunciar positivamente à construção, podem garantidamente fazer a construção lá, portanto, façam projetos e pode ser submetido. Mas atenção, este PIP, se não existir por parte do proprietário, este PIP paga-se, está bem? Há câmaras que o valor médio dos PIPs andam na volta dos pedidos de informação prévia, andam na volta dos 200 e tal, 300 e tal euros, há alguns mais, e vocês vão estar a pedir um PIP para um terreno que não é vosso. Para além de que têm que contar o tempo da Câmara para responder estes PIPs, e ela é considerável, são alguns meses, portanto podem estar a pedir um PIP e entretanto o terreno já desistiram da venda ou alguém já o adquiriu, está bem? Portanto, atenção a isto. Os cuidados na inclinação é igual a todas as construções, bem, se não forem os meus consultores a colocarem questões, obrigada Vera, esta também é uma boa chamada de atenção. Não. Existem algumas construções que diluem um pouco melhor a nível de custos. Existe sempre aumento de custos quando o terreno é inclinado, mas existem algumas construções que, pelo sistema construtivo que se emprega, dilui aqui um bocadinho o valor da inclinação do terreno e dos trabalhos a ter no terreno. Mas isto, como tu sabes, Vera, nós fazemos como ninguém, que é direcionar o cliente para o parceiro certo, tendo em conta o terreno em si e esta inclinação. O Paulo, um outro consultor, tem outra dúvida de um cliente, ainda bem. Num loteamento, em relação aos pormenores, onde é que eu consigo adquirir esses pormenores para um cliente? O processo de loteamento tem sempre 2 fontes de informação fidedigna. Primeira, a Associação de Moradores, caso ela ainda exista, a Associação de Moradores tem sempre estes pormenores em relação ao loteamento. Aliás, é construído o loteamento pela Associação de Moradores para depois ser entregue na Câmara e ser aprovado, etc. Portanto, a Associação de Moradores é sempre uma boa fonte, mas às vezes há associações de moradores que já estão desabilitadas e, portanto, não têm essa informação. Aí, só a Câmara, está bem? Portanto, aí temos que ir à Câmara, à fonte, e perguntar sobre o loteamento para saber os pormenores de construção a passar para este cliente, está bem? Vera, numa zona onde já existem construções e onde o terreno está em metros quadrados, posso construir? Bom, aí vamos ter que analisar bem a documentação. A documentação tem que dizer claramente que é um terreno urbano, porque imaginem que nessa documentação está descrito que esse terreno à volta com imensas casas e está em metros quadrados, portanto deduzimos nós que é urbano, tem lá uma indicação de cedência de espaço para a Câmara, para passar uma estrada, para passar um caminho, para um jardim ou algo público. Logo, deixa de ser possível a construção. Além disso, não se esqueçam que pode estar em metros quadrados, mas ser um terreno urbano, não para fins habitacionais, mas para fins comerciais. Se for para fins comerciais, dificilmente a Câmara muda de ideias e passa aquele terreno a habitacional. E neste caso, se for comercial para passar a habitacional,
só mesmo com PIP, está bem? Tem que se pedir um pedido de informação prévia para que a Câmara se pronuncie em relação ao mesmo. Se for para comprar, antes disso, desaconselho vivamente, porque pode vir aí um não redondo da Câmara para passar de comercial para urbano. Acho que esclareci todas as dúvidas, a não ser que haja mais. Há aí mais dúvidas? Não? Nenhuma dúvida. Está toda a gente muito tímida. Eu costumo dizer na brincadeira que quanto chateada eu consigo realmente intimidar as pessoas. Cresço 3 palmos, mas agora não estou a intimidar-vos de todo. Eu queria mesmo mais perguntas. Gonçalo, Luís, ninguém tem perguntas? Toda a gente está perfeitamente esclarecido. Bom, para aqueles que não puderam ver esta live, ela é sempre retirada, descarregada e colocada em YouTube. Amanhã estará no canal da Sétimo Ambiente para as pessoas que quiserem ver em diferido a live, está bem? Fazemos-o sempre desta maneira para que toda a gente tenha acesso à mesma. E depois vamos fazer aqui um documentozinho em que tem estes fatores que vos falei e que vamos lançar nas nossas redes sociais para sistematizar tudo aquilo que eu vos disse para a procura do terreno. Mas, se quiserem um conselho final, e eu sei que sou parte interessada, portanto, e a minha avó dizia que quem queria conselhos, quem dava conselhos, não era propriamente a pessoa que os seguia, mas neste caso devo-vos dizer que se eu tivesse desse lado, quisesse um terreno, não tivesse conhecimentos no que diz respeito à aquisição de terreno e construção, eu procuraria um consultor. Um consultor, não só um consultor imobiliário, para poder ter aqui a negociação certa com o proprietário do terreno, porque os valores, como vos expliquei, estão cada vez mais elevados e faz parte do processo de consultoria poder contra-argumentar e negociar o valor do terreno, mas também e essencialmente saber exatamente o que é que se trata. Ou seja, ter o conhecimento profundo da análise documental de um terreno para garantir que esse terreno é o terreno certo para vocês fazerem a vossa casa. Eu costumo dizer que nós sonhamos com o nosso cliente vira quase família, e este cliente que é a nossa família, nós queremos que ele seja bem servido. Portanto, não queremos que um cliente esteja a sonhar com o seu lar e o lar da sua família e depois, de repente, tenha um problema entre mãos para resolver. Portanto, se não querem ter surpresas desagradáveis, como a Vera diz, consultem um agente imobiliário especializado em construção. Nós temos vários ao vosso dispor na nossa agência Sétimo Ambiente. Estamos situados no Campo Pequeno. Portanto, a Cláudia tem uma dúvida. Para tudo, que tenho aqui mais uma dúvida. Nesse pedido de informação prévia, é possível saber se será possível fazer um destaque? Claro que sim. Primeiro que tudo, regras para destaques. Não pode ter havido nenhum destaque daquele mesmo terreno no espaço de 10 anos, só se pode destacar terrenos de 10 em 10 anos. O terreno a ser destacado tem que ter acesso à via pública, portanto, quando partimos um terreno, não pode ficar sem acesso à via pública, ele tem que o ter e basicamente é deixar, convém que quando façam este destaque, seja muito importante ser feito por um construtor ou um gabinete de arquitetura em que pode enviar para a Câmara os seguintes dados: massa de construção que se pretende fazer em cada um dos terrenos, e estou a falar para a Cláudia em específico porque sei que o terreno da Cláudia tem aqui, se eu não me enganei na Cláudia, tem aqui algumas características, portanto não é um terreno propriamente urbano, que se torna aqui mais claro no que diz respeito à parte da construção, portanto é um terreno rústico, sendo um terreno rústico
é importante colocar uma planta ou pelo menos as áreas de construção que têm que ser feitas ou que tencionam fazer, e colocar aqui o levantamento topográfico. Atenção que quando se faz um destaque, o destaque tem que ser feito com o levantamento topográfico, portanto colocar o levantamento topográfico, demarcar nesse levantamento topográfico as intenções de destaque, está bem? E isto é muito importante, ser bem instruído. E ser bem instruído, neste caso, Cláudia, é pelo gabinete de arquitetura, está bem? Sendo o gabinete de arquitetura do construtor, que estão a poupar depois para os projetos, ou então um gabinete de arquitetura independente. Também pode fazê-lo, mas, sinceramente, é importante ser instruído por um arquiteto, está bem? Vocês estavam a pensar fazer o PIP por vocês. Neste caso, e se tencionam fazer destaque, desaconselho vivamente. Eu sei que o terreno, a intenção é construir para 2 famílias, o mais fácil será o destaque, mas também existe a possibilidade de instruir o processo com propriedade horizontal, que é diferente do destaque. Vai ficar com 2 números, são 2 frações, mas a forma de instrução do processo é diferente. Mais uma vez, neste caso, é importante ser um gabinete de arquitetura a instruir o processo, de forma a garantir que está a instruir o processo de acordo com as regras e leis do urbanismo, está bem? Porque senão, o mais fácil, quando está a se instruir um processo para PIP, quando existem aqui ses e não está bem instruído, o não sai muito rapidamente. Portanto, queremos instruir o processo bem, de forma a ter depois aqui a contrapartida de que realmente a Câmara permita chegar aonde nós queremos, e vocês têm um belo desafio, porque a Câmara que pertence ao terreno é realmente desafiadora. Portanto, aconselho-vos realmente a tratar disto muito perto e a tratar disto com quem mais sabe, ou seja, um gabinete de arquitetura realmente formado para o efeito. Pois, e acho que devem ter esse receio de serem vocês a fazer o pedido, caso seja para instruir para a propriedade horizontal ou então para o destaque. De qualquer das formas, como vos disse, nós estamos ao dispor para ajudar e para encontrar aqui o parceiro certo que vos possa dar estas respostas e instruir o processo. Eu aconselharia a ser o parceiro que vai fazer-vos a obra, ou pelo menos que vocês tenham alinhavado com o parceiro que vai fazer a obra, negociar aqui este PIP, este pedido de informação prévia com o levantamento topográfico, os projetos, etc. Portanto, vão despender do valor dos projetos. Atenção que os projetos vão ser sempre vossos, portanto, imaginem que no decorrer do processo houve aqui alguma coisa que vos desagradou e vocês querem sair deste construtor ou destes sistemas construtivos, os projetos já são vossos, portanto, vocês não deitaram fora, entre aspas, dinheiro, só utilizaram de uma maneira eficaz, porque a concluir depois o processo de construção com este construtor, os projetos já estão feitos, portanto, há de sair aqui um pouco mais barato. Bom, agora já fizemos aqui 30 minutos de live, vocês já devem estar fartinhos de me ouvir. Agora vamos sim finalizar a live. Vou agradecer a todos aqueles que estiveram connosco durante estes 30 minutos. Obrigada eu, Cláudia, beijinhos e até amanhã. Ligue-me que estamos combinadas para as 8 horas, está bem? Vamos ter aqui, vamos encerrar aqui a live. Muito grata a todos vocês que tiveram aí estes 30 minutos a ouvir-me. Grata também a todos aqueles que fizeram questões e aos meus ricos colegas e consultores que todas as lives, cá estão eles, só para me dizer olá e mostrar o apoio. É assim mesmo, equipa. Muito obrigada. Adeus e boa noite.